Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade e o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que adora dar voz e vez às novas gerações, e da Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br, o espaço preferido para quem quer se informar, para quem quer saber mais, para quem quer colocar em prática os nossos 7 princípios, que são gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania. E é com base nesses 7 princípios que a gente começa mais um programa com um convidado super especial. E eu estou aqui com o Igor Bastos. Igor, tudo bom com você? Bem-vindo! Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui ao lado da Mari. Estou muito feliz. Estou falando aqui da cidade de Barra do Rocha, no interior do interior da Bahia, mas estou muito feliz de poder participar desse programa tão lindo e tão especial. Ei, que alegria! Interior do interior da Bahia, um abraço aqui muito especial do nosso programa. Bom, eu vou contar um pouco para vocês aqui da bio do Igor, que é surpreendente. O Igor tem 19 anos, é natural de Itabuna, cidade conhecida por ser terra de Jorge Amado e do cacau. É um ativista político comprometido com as causas da inclusão e da representatividade da juventude interiorana em diversos espaços. Atualmente, é cofundador do projeto educacional Mãos Mágicas, que promove o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, para crianças de todo o Brasil. Igor já representou o Brasil em diversas competições internacionais, incluindo eventos acadêmicos em instituições como Harvard e Yale, sendo entusiasta da arte do debate. A gente vai colocar em prática aqui, Igor. Seu propósito é garantir que as histórias invisibilizadas de sua comunidade sejam ouvidas, ao mesmo tempo em que defende as Libras como um instrumento transformador e catalisador de uma agenda nacional voltada à inclusão. Que espetáculo, Igor! Sim. É muito legal poder trazer um pouco da minha comunidade, né, da minha cidade, Itabuna, mas ao mesmo tempo trazer essa agenda tão importante que é a agenda da comunidade surda no Brasil. Então, estou muito feliz para poder compartilhar um pouquinho com vocês desses dois mundos que intersectam a minha vida. Já queremos saber muito mais. E vamos com o nosso ping-pong, o nosso aquecimento, para esquentar essa conversa. Conta pra gente, em uma palavra, o que significa gentileza. Quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo? Gentileza em uma palavra, é uma missão, né? Mas eu acho que é afetividade, a prática de nós entendermos o outro como um indivíduo que faz parte do nosso coletivo e da nossa vida, né? Que impacta diretamente a nossa vida. E pensando em uma pessoa que transmite a gentileza em minha vida, com certeza foi a minha avó e é a minha avó, Elza Bastos. Ela, mesmo com nem muito letramento e não tendo muito acesso à educação durante a vida dela, ela sempre foi uma pessoa que sempre esteve disposta a ajudar o outro, dando um prato de comida, fazendo canjique, compartilhando com toda a comunidade, enfim. Acho que são dessas ações que a gente consegue ver a gentileza na prática. Então, delícia aí de canjica, um abraço, onde quer que a vovó Elza estiver, um abraço carinhoso do nosso programa. E agora vamos falar de generosidade. Quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo? A pessoa mais generosa com certeza, muitas pessoas foram generosas em minha vida, mas eu acho que a minha mãe, com certeza foi uma mulher e é uma mulher que transmite generosidade em suas ações, e eu acho que ensinar isso tanto para mim quanto para o meu irmão foi fundamental para eu construir quem eu sou hoje. E a palavra para você desse significado de generosidade? Na prática, para mim, generosidade, ela significa você compartilhar. Eu acho que ela tem o significado de, por meio da escassez, muitas vezes a gente passa por diversos momentos de escassez, a gente encontrar um significado e tornar algo que é simples algo gigantesco. Então, seja no momento em que você está passando por alguma dificuldade, mas ainda assim você consegue ressurgir e contornar a situação
como uma forma de resiliência, seja você participar de um voluntariado, estar presente em causas sociais. Eu acho que em tudo isso você pratica a generosidade. Muito bonito. Agora conta pra gente um gesto de gentileza inesperado que marcou sua vida e diz também quem, quando, onde, como é que isso tudo aconteceu. Então, eu acho que refletindo um pouco sobre um momento de gentileza que foi muito impactante para mim, tem a ver um pouco com o que eu já faço no mundo, não foi diretamente comigo, mas foi uma situação que eu pude observar. Aconteceu na minha antiga escola, né, na escola em que eu me formei, e um grupo de jovens estavam tentando se comunicar com um homem surdo. Ele era zelador, mas ele era surdo também. E justamente pelo seu esforço, por tentar gesticular, traçar estratégias para tentar manter uma comunicação clara, eu entendi ali de uma forma um pouco mais genuína que a gentileza estava acontecendo, né? Então, ela se revela nesses momentos onde a gente tenta trazer e acolher o outro para o nosso mundo e trazer esse senso de pertencimento. Então, acho que foi nesse momento. Muito bonito, senso de pertencimento. E um gesto de generosidade que te fez sair da zona de conforto e também o contexto disso. Quem, quando, onde foi que isso aconteceu? Ai, com certeza. Eu acho que esse é uma história que quem já faz parte um pouco, quem já me conhece e conhece um pouco da minha história sabe, que é o processo de chegar até essas conferências de Harvard e Yale. Sempre foram pessoas generosas que entenderam o meu propósito e a minha história e sempre esteve disposto a me ajudar, principalmente no que diz o financeiro, que sempre foi um obstáculo para mim como jovem do interior da Bahia. Então, eu acho que o mais impactante, o mais importante momento foi quando eu tive suporte da prefeitura da minha cidade, investir em algo que eles não tinham ideia, que era participar da simulação da ONU de Harvard, e poder me ajudar dessa forma foi um momento muito importante. Então, eu acho que esse momento foi quando eu entendi que existem pessoas generosas que estão dispostas a doar tempo e também acreditar no seu propósito, como aconteceu comigo. Muito bem, é a prefeitura apoiando e essa rede que a gente conecta de pessoas. Tem um ditado que diz antes tarde que mais tarde. Como é o nome da sua mãe, para a gente mandar um abraço para ela também aqui no programa? Minha mãe é Lucieide. Lucieide, também um abraço especial aqui do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens. Agora a gente vai para o momento, Igor, que é o complete a frase. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se todo jovem aprendesse desde cedo a... Zelar. Zelar. Com certeza. Muito bem, primeira vez que aparece essa palavra aqui no programa, a palavra zelar, palavra muito bonita. A gente vai montar um dicionário, o poder dos jovens, para revolucionar o pensamento. E gentileza e generosidade têm o poder de... conectar, transformar, mudar. Transformar, eu acho que é uma palavra forte para hoje. É por isso que a gente acredita que todos os jovens que têm desenvolvido projetos sociais como você, são jovens sociotransformadores, essa é a palavra mágica. A gente tem uma pesquisa recorrente aqui, Igor, que se chama 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. E agora queremos ouvir de você. Quais são as 3 coisas concretas que você quer melhorar no mundo para já? Tá, eu acho que a primeira é algo que eu já venho fazendo, que é a inclusão da comunidade surda nos papéis de liderança. Então, hoje, por exemplo, não existe um deputado surdo. Ou você provavelmente não conhece, né? O pessoal que está nos assistindo, a audiência provavelmente não conhece nenhuma liderança surda. Então, a primeira coisa seria essa. A segunda seria o fortalecimento da juventude interiorana. Então, trazer e tornar efetivo a formação de mais jovens transformadores ou sócio-transformadores em regiões do interior do Nordeste e do Norte, com certeza, essa é uma pauta que eu levo muito comigo. E a terceira é o aprimoramento da educação básica, entendendo que por meio da primeira infância, por meio da educação infantil,
quando a gente investe com metodologias, estratégias efetivas, a gente consegue moldar uma sociedade muito mais esperançosa. Então, investir na primeira infância, com certeza, para mim é um ponto muito importante. Acho que essas 3 coisas seriam as principais. Tá um mega endereçamento que, se resolver essas questões, realmente a gente reequilibra muita coisa nesse Brasil, né? E isso pode inspirar o mundo. Mas vamos agora, já aquecemos, está se sentindo aquecido aí? Com certeza, já estou aqui muito feliz para contar um pouco mais da minha história. Aqui também já, não só a conversa, mas o coração já está aquecido com o que vem, com o que já veio, com o que vem. Igor, você é a prova viva de que vozes do interior, sim, podem ecoar em Harvard, em Yale, onde quer que elas quiserem. Quando é que você percebeu que essa sua trajetória de Itabuna, terra de Jorge Amado, terra do cacau, delícia de maravilha de Jorge Amado, seria também uma história de luta pela inclusão? Logo, é interessante saber, né, como é que foi sua infância? Conta pra gente essa infância num cenário de contrastes e também, já antecipando, só para completar, e você já vai num conjunto só. Quem foi que te inspirou? Foi em casa? Foi na escola? Alguém na sua comunidade que mostrou essa força, essa representatividade da linguagem como uma ferramenta de transformação? É muito legal essa pergunta, porque eu costumo dizer que Itabuna é a cidade do cacau, a cidade de Algemado, mas também a terra de pessoas resilientes. Então, ser um jovem interiorano, viver no interior da Bahia, nunca foi um papel muito fácil. Eu sempre tive muitos sonhos, eu sempre me vi em lugares e em espaços que eu sabia que a minha família nunca teria chance, porque meus pais não tiveram acesso à educação superior, então sou a primeira geração da minha família a ter acesso a essa educação um pouco mais robusta. Então, eu entendia que eu podia ocupar espaços, que eu tinha esse sonho de estudar fora do país, que eu queria representar minha comunidade em outros lugares, mas eu sabia da dificuldade que iria em torno disso. Pela falta de acessibilidade, pela falta do conhecimento a respeito do que são essas oportunidades. Então, a partir do momento que eu entendo que eu tenho um papel de realmente agente sociotransformador na minha comunidade, é um marco muito importante, porque a partir dali eu começo a entender o mundo das oportunidades, o mundo onde vai além do que é mostrado, mas também um mundo que foi construído para uma parte, para um grupo social que vive em grandes metrópoles, capitais, enfim, regiões mais privilegiadas do Brasil. Então, quando eu chego e eu vou para Harvard debater, participo de um summer em Yale, começo a ocupar alguns espaços que não eram antes ocupados por pessoas do interior, eu quebro um ciclo que ele vulnerabiliza as nossas histórias. Então, eu acho que eu começo a perceber, por meio da minha avó, por meio das minhas tias, por meio dos meus familiares, uma forma de enxergar o meu potencial. E, dessa forma, inspirar outros jovens da minha cidade. E trazendo um pouco mais sobre a inclusão e como isso se conecta como o meu papel, como um catalisador, né, um agente sobre a causa da comunidade surda, foi muito sobre as pessoas, essa rede de apoio, né, os meus professores, a minha professora de Libras, as pessoas que fizeram parte da minha história para que hoje eu pudesse chegar onde eu estou aqui. Então, eu acho que foi muito entender e fazer as pazes com a minha história, mas entender que eu posso inspirar outros jovens da minha comunidade a transformar e tornar uma Itabuna ou uma região cacaueira muito mais esperançosa. Só de te ouvir já dá muita perspectiva e muita esperança. A verdade é essa, você é um arquiteto dessas pontes entre realidades, né? Do debate acadêmico internacional à defesa de Libras como um direito básico no Brasil. Agora, você citou várias vezes essa questão de Libras, citou uma referência de uma situação que você viu quando você era jovem na escola, dessa tentativa de entender a linguagem, né, de um colaborador da escola que queria se fazer ouvido e os jovens tentando entender. Para trazer um contexto, né? Libras, que é a língua brasileira de sinais, é uma língua espaço-visual usada pela maioria das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Nesse processo de comunicação, tem gestos,
tem expressões faciais, movimentos corporais, e para começo de conversa, né? Como Libras, além dessa situação que você contou, como é que Libras foi parar na sua vida? Por que você escolheu essa jornada? Como é que você foi parar na vida das Libras? E aproveita e conta pra gente, nossa querida audiência, ensina algumas palavras ou algo que possa ser útil para que a gente possa aproveitar, já que estamos falando em gentileza e generosidade, e contamos com um pouco mais da sua gentileza e generosidade para aprender uma palavra ou uma expressão hoje. Com certeza. Então, eu vou primeiro, então, responder a pergunta, né? Como a Libras, ela iniciou na minha vida e como eu me conectei com essa causa. E depois eu ensino 3 palavrinhas que são fundamentais para você se comunicar, iniciar o seu processo, a sua jornada, né? No Mãos Mágicas, que é o projeto onde eu sou cofundador, a gente tem uma mobilização que se chama Meu Primeiro Passo. Então, vamos fazer um primeiro passo nessa jornada em busca da aprendizagem da língua brasileira de sinais. A minha jornada em meio a Libras, ela se inicia em mais ou menos em 2019, nesse período, porque foi quando foi incluído a matéria de Libras como matéria obrigatória na minha escola. Então, eu tive aula de Libras no 7º, no 8º, no 9º. Primeiro e segundo eu não tive, e tive no 3º ano do ensino médio. Então, a Libras, ela sempre se conectou muito com a minha jornada, por ter muito acesso a esse processo de letramento inclusivo, que eu gosto de chamar, onde eu entendo a questão da comunidade surda como uma questão vulnerabilizada e marginalizada no Brasil, mas entendendo também que a Libras é um meio que eu consigo me comunicar e manter uma relação de comunicação com a comunidade surda. E o que foi o estopim de tudo foi mais ou menos há 2 anos atrás, quando eu passei por uma situação na minha cidade onde eu vi um surdo meio que deixado de lado em uma sala ao qual eu fui voluntário. Basicamente, tinha acontecido as enchentes aqui na Bahia. E naquele momento, quando eu encontro com aquele surdo naquela sala, naquele lugar onde a gente estava recebendo os desabrigados climáticos, eu começo a entender que, dentre todos os profissionais, como médicos, enfermeiros, enfim, ninguém tinha um conhecimento básico do que era Libras. Eu já tinha porque eu tive acesso. Então, é ali, naquela situação, que eu começo a entender que a gente precisa fazer mais por essa comunidade. Somente 5% da população brasileira tem um conhecimento da Libras, sendo que a Libras, desde 2002, se eu não me engano, é a segunda língua oficial do nosso país. Então, é oficial, mas 5% sabe? Então, por meio desse paradigma que eu inicio, juntamente com uma colega, com uma amiga, o Mãos Mágicas. E já podendo ensinar algumas coisas para vocês, eu quero ensinar 2 coisas principais. A primeira é o início do seu letramento inclusivo. O que é letramento inclusivo? É você se politizar a respeito desses termos que envolvem a inclusão. Então, a Libras, ela é uma língua. O que é uma língua? A língua possui estrutura. Então, língua, ela é diferente de linguagem, né? A linguagem tem muito a ver com gestos, tem muito a ver com essa informalidade. Então, essa primeira é a diferença, né? É a primeira diferença do que é a linguagem e do que é a língua. Por isso que a gente considera a Libras a língua brasileira de sinais. E o segundo ponto é ensinar para vocês 3 sinais super importantes e fundamentais. O primeiro é o sinal de olá. Então, quando você estiver conversando com um surdo, você precisa, né, trazer essa saudação de olá. Então, configuração de mão em O e I, a gente faz olá. E você faz uma expressão de entusiasmo. Né? Então, olá, olá. Isso. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o sinal de qual é o seu nome. Então, você junta os 2 dedos nessa configuração de mão e levanta o queixo. Quando a gente levanta o queixo aqui, você quer dizer que você está perguntando algo ou você quer perguntar algo, e você pergunta qual é o seu nome. E aí ele vai fazer em datilologia. Meu nome, por exemplo, é Igor. E esse é o meu sinal. Configuração de mão I, esse é o meu sinal.
E se você quiser pedir um sinal para um surdo, configuração de mão em formato de A, fechou, você pergunta para ele, mostrando para ele o seu sinal. Ele provavelmente vai mostrar o sinal dele. Por quê? A gente diz que é o batismo, né? É o batismo na comunidade surda quando você pergunta o seu sinal. Somente quem pode te dar um sinal em Libras é um surdo. Então, não se esqueça, encontrou um surdo, já saude ele com um olá, com muito entusiasmo e felicidade, e já peça o seu sinal para você ser oficialmente batizado na comunidade surda. Ah, que espetáculo, Igor! Então, vamos ver se eu aprendi. Esse é o oi. Olá, isso. Olá, né? Olá, eu já fui para o oi, oi, oi. Isso, oi, olá, tanto faz. Que é o que você pergunta. Isso, o seu nome. Isso, E esse muito bem. para pedir um sinal. Isso E aí, se fosse mesmo. falar Marina, eu usaria isso. Isso, datilologia. Exato. Muito bem, muito bem. Então tá aqui, esse programa é sempre aprendizado, né? Aprender, trocar e compartilhar. Agora conta um pouco pra gente, em detalhes, da estrutura do surgimento do Mãos Mágicas. Você percebeu que essa questão, além de uma barreira local, é uma falta de acesso, ou seja, um espaço, assim como a gente fala de um analfabetismo sociotransformacional na população brasileira, essa questão de trabalhar o letramento inclusivo é uma questão de sobrevivência, como essa situação, se ninguém consegue se comunicar, a pessoa numa situação de risco pode ficar completamente deixada de lado, né, à deriva. E pensando em transformar uma inquietação num projeto que possa falar com crianças de todo o país, qual foi o passo a passo dessa estrutura? Porque, Igor, muitas pessoas que nos acompanham aqui, ou na sala de aula, ou profissionais do terceiro setor e de todos os setores da sociedade, profissionais preocupados com causas sociais, preocupados com cidadania, muitas vezes as pessoas têm ideias, mas elas não fazem ideia de como colocar esse processo em prática. Você citou até a palavra passo a passo. Conta pra gente um pouco desse segredo, dessa estrutura de transformar um sonho em algo concreto, que é um projeto social. Excelente. Essa é uma pergunta muito legal, porque agora eu estou fazendo um processo de acompanhamento com alguns jovens da minha cidade. Estou iniciando agora para formar novos jovens transformadores na minha cidade, né? E potencializar projetos sociais, enfim, para resolver problemas existentes atualmente. O Mãos Mágicas, ele vai surgir comigo e com Giovana Augusto, que é a minha outra cofundadora, quero mandar um abraço para ela e toda a equipe Mãos Mágicas. A gente entende que a Libras ela é importante no que diz a respeito da comunicação entre a comunidade surda brasileira e a comunidade ouvinte. Mas, infelizmente, ela não é efetiva. Então, a gente começa a perceber que investir na primeira infância, investir na educação infantil, é você investir na construção de um Brasil e de uma sociedade muito mais esperançosa. Porque, a partir do momento que a gente investe na educação infantil, a gente consegue sanar problemas a longo prazo. Então, nesse quesito, a gente começa a entender como a gente pode resolver esse problema, que é a falta de inclusão e a falta de acessibilidade no que cerne na aprendizagem da língua brasileira de sinais. Então, a gente inicia com um aplicativo dedicado ao ensino de Libras, e ele já vai ser agora, naquela época, né, era o aplicativo piloto, mas agora ele vai ser lançado oficialmente mês que vem, e a gente expande para um ecossistema de ações. Porque a gente começou a entender que esse problema ele é muito mais delicado. Ele está em todos os setores da sociedade brasileira. Então, por meio desse ecossistema de ações, a gente começa a pensar em baixadas, em mobilizações, em materiais pedagógicos, o aplicativo que é o nosso carro-chefe, em começar a trazer a primeira infância para dentro do problema que a gente está tentando resolver. Então, hoje, depois quando a gente entendeu o formato que mais funciona para em primeira infância, né, que a gente diz que são essas crianças de 6 a 12 anos, a gente começa a entender a metodologia.
Então, você pensar na metodologia para desenvolver um projeto é muito importante. Então, realizando um estudo profundo, a gente começa a perceber que, para que hoje uma criança ela aprenda, ela consiga absorver um conteúdo, é muito melhor você utilizar a ludicidade por meio de jogos pedagógicos do que você somente trazer um conteúdo. Então, por exemplo, quem ministra as aulas de Libras é o César, que é o nosso personagem, né? Que a gente entendeu que trazer um personagem para trazer essa roupagem e ser a cara do nosso projeto era muito fundamental. Então, a equipe de ilustração, por exemplo, por meio da Luísa, fez o César. A gente começou a pensar em jogos virtuais. A Gi, né, que no caso é outra cofundadora, começou a desenvolver a programação com outras pessoas. E eu construí toda a parte de mobilizações, de atividades dentro desse ecossistema, pensando no desenvolvimento da neuroplasticidade desse público. Então, você pensar na metodologia, quando você constrói um projeto social, é muito importante. Porque muitas vezes já existem projetos que estão mitigando um problema que você quer abordar, mas você precisa ser estratégico. Por isso que eu sempre gosto, nesses momentos, de trazer a dica da raiz do problema. A gente não vai combater, por exemplo, um problema relacionado à falta de jovens do interior em espaços internacionais, nacionais, enfim, em grandes eventos e competições, somente trazendo oportunidades para eles. A gente precisa combater o problema. Qual é o problema? A falta de oportunidade, a falta de um contexto em que esse estudante ele está incluído, que seja favorável para a aprendizagem dele. Então, pensar nesses fatores, pensar nesses pontos é importante para construir um projeto social e um projeto transformador efetivo. Então, para que o Mãos Mágicas surgisse com essa ideia, foram muitas pessoas. Hoje, no Mãos, a gente é quase 30 voluntários, espalhados por mais de 7 estados do Brasil, em diversos setores, estão trabalhando na parte de design, na parte de programação, na parte de metodologia, nas nossas redes sociais. Temos agora parceiros, então a gente está iniciando a parceria com o Rotaract de Lages, Rotaract de Belo Horizonte, enfim, agora com a Choca, apoiando, né, nos ajudando, nos auxiliando nesse processo. Então, eu sei que não é fácil ter rede de apoio, mas você constrói a partir do seu propósito. Eu acho que também ter propósito dentro de você é muito importante. Eu tenho esse propósito em relação à comunidade surda muito forte dentro de mim, o que me faz lutar todos os dias para tentar incluir essa comunidade para dentro do escopo do que é essa agenda inclusiva, né? E tentar construir um Brasil talvez um pouco mais inclusivo. Eu costumo dizer que não é somente o Mãos Mágicas ou somente incluindo a educação de Libras nas escolas que vai combater a desigualdade. Não, acho que a Libras é uma das pontes, e quando a gente rompe essa barreira que distancia a comunidade brasileira com a comunidade ouvinte brasileira, né, perdão, com a comunidade surda brasileira, a gente já está caminhando para o que é ou que deve ser essa construção de uma sociedade brasileira mais inclusiva. Muito bem, então de mágico, para quem está esperando, que eu quero fazer um projeto e vá lá, pronto, o projeto acontece. Mágico é o resultado, mas o processo é um processo trabalhoso, um processo que pressupõe disciplina, organização, como você comentou, planejamento, saber exatamente seu propósito, e mesmo que você pesquise e descubra que outros propósitos iguais ao seu estão circulando por aí, entender qual é a sua vocação, qual o seu potencial de articulação e colocar isso em prática, ou tocando sozinho ou se articulando em redes. Muito bem. Bom, quero ver agora essa sua questão de debates, debater. Você debate em Harvard e Yale, ou seja, o mundo já não tem mais limites, mas a gente está falando de um projeto que nasceu em Itabuna. Como é que funciona na sua mente essa perspectiva global e local e como isso interfere no desenho de soluções? Essa valorização do que é local, quão importante isso é para você. E quando você circula pelo mundo, o que você vê dos projetos, especialmente nos debates, o que você vê de outros projetos, se tem diferença com o projeto nacional,
frente a projetos internacionais. E um outro ponto importante, já para juntar nessa mesma pergunta, como você mede impacto? O impacto é medido pelo aprendizado, o impacto é medido pela quantidade de acessos ao aplicativo, o que você mede hoje, o que você imagina medir no futuro, e aproveita já esse momento para fazer o seu merchandising, já deixa os seus contatos para quem quiser te conhecer, para quem quiser conhecer o projeto, para quem quiser participar, quem quiser se voluntariar. Excelente. Então, Mari, ser um jovem do interior nunca foi e nunca vai ser um papel e, assim, nunca vai ser um ponto de tanta facilidade. Eu entendo principalmente os privilégios sociais que eu possuo e também de ter uma família muito acolhedora, os meus pais e o meu irmão, enfim, a minha família sempre foi um alicerce para mim, mas sempre foi muito difícil entender que não existe na minha cidade alguém que está tocando um projeto ou que está pensando em uma perspectiva mais social, porque é dado para a gente, principalmente para nós jovens brasileiros, que a gente só possui um único caminho, que é o caminho do vestibular. E tá tudo bem, sabe? E não é errado. Mas essa noção de que nós, jovens, juventude brasileira e também nós temos a oportunidade de engajar com projetos em um caminho mais amplo, não existe nesses espaços. Então sempre foi muito difícil. Se eu te disser assim, um momento que eu me senti representado em Harvard, em Yale, eu estaria mentindo, porque eu nunca me sinto representado. Porque nunca existe outros jovens do interior. Alguém que saiba da importância e do quanto é poderoso a gente ter uma voz que mora no interior da Bahia, no interior dos estados do Norte ou dos outros estados do Nordeste, ocupando esses espaços de liderança, colocando as nossas histórias, falando sobre a nossa perspectiva do que é o Brasil e do que é o mundo, nesses lugares, é poderoso, e isso não existe. Então, quando eu inicio, juntamente com a minha amiga Mãos Mágicas, eu começo a entender que a minha voz possui som e que as pessoas estão me ouvindo. Então, quando eu debato, por exemplo, em Harvard, em um comitê para 100 pessoas, e no final eu consigo uma premiação me tornando o primeiro de Itabuna e do interior da Bahia, eu começo a perceber que a minha voz foi ouvida, que a minha perspectiva foi respeitada. E eu acho que o que difere muito desses debates, desses projetos internacionais para nacionais, é justamente o quanto a gente valoriza o que é nosso. Porque a gente tendencia, né, a valorizar mais o que é de fora do que é do que é do nosso próprio país. Então, o nosso país, ele possui uma riqueza cultural, sociocultural, histórica gigantesca. São jovens brilhantes, mas que não teve oportunidade. É aquilo, né? De que existe muito talento, mas não existe muita oportunidade. Então, para mim, sempre foi ter essa noção. E quando o Mãos Mágicas ele surge, acho que para mim o maior impacto e o melhor impacto é sair de uma mobilização e uma criança me parar e falar: tio, olha o meu nome, sabe? Tipo, meu nome é Davi, eu sei fazer meu nome. Tio, me ensina Libras. Então, eu começo a perceber que ainda o que a gente faz ainda é muito pouco, porque são poucos minutos, mas a gente ainda tem a oportunidade de fazer mais. Mas por falta de recurso financeiro, por falta de apoio, a gente não consegue fazer mais. Né? Os profissionais hoje de Libras, os intérpretes, é muito desvalorizado. Então, eu acho que quando a gente começa a traçar essas ações, a gente começa a perceber o potencial e a importância do que nós estamos fazendo como um projeto. Então, para quem quiser conhecer mais sobre a minha história, quem quiser saber mais sobre essa jornada transformadora, em busca de tornar Libras um espaço mais inclusivo e nos ajudando também, a gente vai abrir para novos voluntários agora no segundo semestre. É só procurar @mãosmágicasjogo ou o meu perfil pessoal, IgorBS_OF.
e lá você pode conversar comigo, eu estou super disposto a conversar sobre essas pautas e empoderar ainda mais novas juventudes e novas lideranças aí no nosso Brasil. É uma verdadeira revolução, é um multiplicador de sinais, assim como a gente tem as antenas, é uma parabólica levando sinais para essa primeira infância. Poderia dizer que é uma revolução silenciosa, mas é uma revolução que está fazendo muito barulho. E quero ouvir de você agora duas coisas. Eu queria várias, né? Porque tem muita história aqui para a gente trocar. O que é ser um jovem transformador Ashoka? Conta um pouco para a gente a responsabilidade desse título e também a responsabilidade e o circuito todo de corresponsabilidades, porque é uma rede, né? Então tem você e aí você inspira outro jovem, então você é responsável e também corresponsável nesse processo de mudança. E conta um pouco também, né, como um especialista em dar voz ao silêncio, o paradoxo do debate em Libras, que é fascinante refletir sobre isso, né? Você está debatendo em voz é uma coisa, e você trazer Libras para o debate é um outro território. Então, um bem bolado aí, juntando várias perguntas numa tacada só, assim você desenvolve num ritmo. Excelente. Eu acho que ser jovem transformador Ashoka é muito sobre eu entender o quanto a minha voz e o quanto a minha visão do mundo é importante e é muito sobre o meu papel em inspirar outros jovens, impactar a minha comunidade. E acho que isso já se linka diretamente com a sua ideia sobre a responsabilidade, né? A responsabilidade de inspirar outras juventudes. Eu acho que eu tenho isso muito esclarecido e muito, muito vivo dentro de mim, sabe? Porque em todas as ações que eu tento fazer, eu sempre tento falar Itabuna no palco, a comunidade surda dentro do debate, porque a gente precisa trazer tudo isso para dentro do debate. Então, é desafiador, porque muitas vezes eu me sinto isolado, mas a gente não pode ser o último. A gente precisa inspirar outras juventudes. A questão da corresponsabilidade sempre foi algo muito importante para mim. Entendendo da onde eu vinha, entendendo como jovem interiorano, eu não tinha muita voz. Então, em muitos espaços, eu fui o primeiro. Mas eu sempre tive dentro de mim que eu não queria ser o único. Eu não queria ser o último. E eu acho que tentar trazer isso para outros jovens, inspirando esses jovens da minha cidade, da minha comunidade, foi um ponto muito importante para enriquecer a minha jornada como jovem transformador, mas também empoderar outros jovens e a juventude da minha cidade. Então, hoje, por exemplo, já 2 jovens da minha cidade tiveram a oportunidade de participar de conferências em Harvard, o que me dá muito orgulho, porque eu sei que a nossa jornada de inspiração e essa cooperação entre todos nós, inspirando nós mesmos, foi algo que é algo, na realidade, que me deixa muito motivado. Então, eu sempre digo que o Brasil está no interior também. E quando a gente inspira e dá voz e palco para esses jovens que moram no interior, a gente consegue melhorar o mundo e tornar o Brasil um país mais esperançoso. Que espetáculo, Igor! Quanto aprendizado, além de toda a parte gestual da língua de Libras, que já é um aprendizado para quem está acompanhando a gente aqui. Um ponto que me tocou muito nessa sua fala, dos pequenos gestos, quando a gente pensa em afetividade, em compartilhamento, em que o simples pode ser gigantesco e às vezes a gente nem faz ideia disso. O zelar por tudo é uma palavra muito importante que às vezes fica esquecida, esse zelar, o zelo, o cuidar, o acolher, e o sonho de ocupar espaços. Então, para você, querida audiência, você que nos acompanha, que fala, não é para mim, não consigo, você que se sente silenciado e muitas vezes, né, se a gente pensar em quem realmente está silenciado hoje, ou quem precisa de suporte para isso, que vozes a gente pode trabalhar internamente, como a gente pode somar isso a outras vozes, em voz, em som, ou em silêncio, em gesto, em símbolo, para fazer transformação social. Então, uma grande inspiração, uma alegria ter você com a gente aqui nessa edição do programa.
nossos agradecimentos em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade. E esperamos contar com você numa próxima, acompanhar a sua jornada e desejar muito sucesso para Mãos Mágicas.